Olá, quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Este é o nosso Rezando a Palavra, aqui estamos e muito obrigado mais uma vez por você permitir que eu esteja junto com você para que na presença de nosso Senhor Jesus Cristo acolhamos a sua palavra de vida e salvação. E aí então a você, meu irmão, minha irmã, aquele abraço afetuoso, que o bom Deus continue a te proteger e a te sustentar. Vamos lá para o Evangelho de hoje. Você percebe que nós continuamos nesta caminhada com Jesus, nos últimos dias, a retomada de algumas parábolas, mas sobretudo a possibilidade desta adesão a Ele, da acolhida dele em nossa vida e de nós permitirmos que sejamos acolhidos em seu coração, de estarmos atentos, inclusive, àquilo que Ele nos confiou, de estarmos atentos à graça que vem até nós. Não é diferente no Evangelho de hoje, por isso anote Lucas capítulo 19, versículos do 41 ao 44. Lucas capítulo 19, versículos do 41 ao 44. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. E aí, ao ouvirmos essa afirmação que é proclamada no Evangelho de hoje, pergunto a você, você está atento, atenta aos sinais de Deus na tua vida, à graça que passa diante de ti? Você é aquele tipo de pessoa que se predispõe a perceber onde a paz pode se fazer presente? E o que é fundamental que nós, enquanto homens e mulheres de boa vontade, podemos fazer? Pois bem, vamos então à palavra de hoje. Lucas capítulo 19, versículos do 41 ao 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Forte essa palavra, né? Por que Jesus fala dessa maneira a Jerusalém? Olha, queridos, vale lembrar que Jerusalém era o grande centro daquela época. Era o centro porque ali ficava o templo e, consequentemente, acabava tendo um grande centro comercial. E isso é importante de nós entendermos. E exatamente aquele povo, ou grande parcela, não percebe a graça que está diante deles, que é o próprio Jesus. Assim nos diz o missal cotidiano. É sempre uma grande responsabilidade repelir o chamado do Senhor, que continua a manifestar-se na palavra e presença de Jesus. Saber prescrutar, os sinais dos tempos, saber colher os fermentos provindos do Espírito, não é coisa fácil. Ocupados todos em defender nossos interesses, privilégios, hábitos, comodidades, deixamos escapar os momentos de graça que poderiam mudar radicalmente nossas vidas. Ora, meu querido irmão, minha querida irmã, isso aqui é muito sério. Nós nos habituamos e estamos ocupados em defender os nossos interesses e nem percebemos a graça que passa diante de nós e que nós podemos mudar drasticamente a nossa vida. Olha, digo para você isso em dois aspectos. Muitas vezes nós nos agarramos a um Deus falso, um Deus que nós criamos e nem percebemos que o Deus verdadeiro passa diante de nós com a sua mão estendida para nos erguer, para nos redirecionar. E podemos também, porque não separamos a fé da vida,
quando, diante de interesses pessoais, nós tomamos atitudes meramente egoístas. Vide vários exemplos que nós tivemos agora nas últimas eleições, muitos lugares e tantos lugares que elegeram ou reelegeram determinadas pessoas que nunca se preocuparam com o bem comum, são corruptos, são pessoas que nunca deveriam ocupar lugares públicos, nem na Câmara de Vereadores, nem tampouco no Executivo, como prefeitos. E, no entanto, muitos de nós, para mantermos os nossos interesses, elegemos essas pessoas. E aí você pode dizer, mas Padre Fábio, é a democracia, sim. A democracia permite uma livre escolha, mas tem outro critério para se fazer democracia e uma verdadeira política, que é o bem comum. E isso passa, sim, por uma fé coerente. E aí sigo adiante, pois aqui está no Missal Cotidiano. Assim somos devorados por nossa vida burguesa, por nosso pequeno mundo, na defesa de uma vida tranquila, e acabamos por nos fechar em nossa casca para ver somente a nós mesmos, sem nenhuma preocupação pelos outros, sem nunca ouvir seus gritos de dor e desespero. E digo para você, meu querido, o que tem de irmãos e irmãs nossas, fechados e fechadas em seu mundo, em suas bolhas, não nos lembramos de que este é o tempo da visita de Cristo, que nos bate à porta sob o aspecto de tantas pessoas próximas e distantes que têm fome, solitárias, abandonadas e exploradas. Por isso, esteja atento, porque é muito provável que o Senhor, assim como quando olhou para Jerusalém chorava, acredito eu que muitas vezes este mesmo Deus chora por conta das nossas friezas e indiferenças. Pensemos nisso. Paz e bem para você.